O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos que eu vinha fazendo. Hoje eu vou comentar um vídeo que compartilharam comigo do Tavião, do Rolê Gourmet, em que ele fala sobre tradução. E eu queria falar sobre uns pontos que ele coloca no vídeo dele. Vamos lá? Oi gente, meu nome é Nathalie Guerarte, esse é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem para fazer isso agora e já deixem o like de vocês. O nome desse vídeo é Eu Me Lembro, Meus Tempos de Tradutor ou 7 Anos de Solidão. Um nome muito interessante, que ele publicou no canal dele, Coisas que eu vivi ou evitava viver. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo para vocês e eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, porque ele compartilha a experiência dele, o que levou ele a começar a traduzir e também o que levou ele a desistir da tradução. E mesmo tendo adorado esse vídeo, me bateu uma preocupaçãozinha aqui no meu coração, que é o seguinte: tem muita gente que está começando nessa profissão e que buscam vídeos aqui no YouTube ou que procuram grupos de tradução e tudo, e de repente algumas coisas que ele falou, mesmo que não tenha sido a intenção dele, podem ter ficado com um lado negativo para essas pessoas. Então eu queria esclarecer um pouco e dar o meu ponto de vista como tradutora e como uma pessoa que vive de tradução. O que eu gostei muito de ver no vídeo dele é que, primeiro, que é de uma honestidade muito grande, né? Eu gosto particularmente daquele momento em que ele fala assim: eu via lá o trabalho do tradutor, olhava para aquilo e achava que eu ia fazer muito melhor. E quando ele começou a correr atrás de oportunidades, ele finalmente teve que sentar para fazer, ele viu que o buraco era mais embaixo. Então assim, eu achei muito legal da parte dele dividir essa coisa da perspectiva que ele tinha e confrontar com a realidade quando ele se deparou com o que realmente era a tradução. Eu achei muito legal ele falar que ele percebeu que ele ainda tinha muito que aprender do inglês e mais ainda do português. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da nossa tradução, de tradutor, é que a gente está sempre aprendendo. A gente se depara com uma expressão que a gente não conhece, a gente se depara com um assunto que a gente nunca ouviu falar e que a gente precisa pesquisar, e isso é muito apaixonante, na minha opinião. E ele fala sobre isso no vídeo dele, que ele fala que uma das coisas que tornaram esses 7 anos fantásticos para ele foi a possibilidade dele ter lido um monte de coisas que na vida real, para usar o termo que ele usou, ele jamais leria, e que ele teve a oportunidade de trabalhar também com textos que mudaram a vida dele. Eu já tive essa oportunidade algumas vezes, e essa é a beleza da nossa profissão. Interessante também quando ele fala de como ele foi galgando devagar a carreira dele, que foram 7 anos até ele chegar a um ponto que ele considerava bacana da profissão, e que nesse momento ele resolveu desistir da tradução por uma série de motivos pessoais dele. E ele coloca alguns pontos, me acendeu aquela luzinha da preocupação que eu falei no início, que foi quando ele começou a falar das horas trabalhadas e de quanto que o tradutor ganha. Então ele coloca alguns pontos que levaram ele a deixar a tradução, e para quem está assistindo podem considerar esses pontos como negativos, mas eles são muito subjetivos, né? Então eu queria falar um pouco da minha experiência como tradutora. Eu já estou no mercado desde 1997, e queria falar um pouco, lógico que eu alternei um pouco, eu trabalhava um pouco como tradutora, depois como editora, mas eu acho que eu tenho uma boa perspectiva sobre isso. O próprio nome do vídeo, né? Ou 7 anos de solidão. Realmente a nossa profissão, o nosso trabalho é um trabalho solitário, porque a gente senta diante do computador e estamos com o nosso texto de partida e estamos produzindo um texto de chegada. Então assim, muitas vezes o sonzinho que acompanha a gente é o tic-tic-tic-tic do
teclado ou a obra de algum vizinho para encher o nosso saco, né? Isso não significa que você precisa ser solitário. Você tem um trabalho solitário que você tá ali digitando e tudo, mas você pode buscar outras formas de interagir com as pessoas. Então, assim, pra gente evitar a síndrome do bicho do mato, que é como eu costumo chamar isso, né? Da gente ficar intocado, querer ficar só em casa na frente do computador e trabalhando loucamente, eu passei a valorizar muito mais o tempo que eu tenho com os amigos. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é, primeiro, tentar marcar encontros pessoais e não ficar só interagindo por rede social, porque é uma interação boa, mas é um pouco artificial também. Então, eu acho que o Tavião tá falando é que ele sentia falta dessa interação e dessa troca mais humana e mais pessoal mesmo. Então, eu procuro marcar encontros presenciais, vamos dizer assim, e que quando eu vou nesses encontros, quando eu estou ali, eu realmente estou ali. Eu costumo deixar o celular dentro da bolsa. Ainda nesse quesito de solidão, uma das coisas que trabalhar em casa me possibilitou é estar mais presente para minha família, é ter tempo de estar com eles, e principalmente para o Enzo, que está agora com 12 anos, mas quando eu saí da editora ele estava com 8, de poder participar mais da vida dele e poder acompanhar de perto esse desenvolvimento numa fase que é muito rica e que é uma fase de formação mesmo, e de você estabelecer uma coisa de confiança mesmo. Então, hoje em dia, eu posso almoçar com a minha família todos os dias. Como meu marido trabalha aqui perto, ele vem pra casa, almoça com a gente e volta pro trabalho. Almoçamos juntos, eu, ele e Enzo, e nós também jantamos juntos. O que eu entendi no vídeo dele, um dos pontos que fez ele desistir da tradução foi a soma das horas que ele trabalhava e o retorno financeiro que ele tinha. Então, ele conta que ele costumava trabalhar de 12 a 13 horas de segunda a segunda, e que teve uma época que a rotina dele era acordar, trabalhar, comer e dormir, e isso é realmente uma loucura. Então, como os valores variam muito e a produtividade também é uma coisa muito individual, lógico que isso vai depender de pessoa para pessoa. Uma das principais vantagens de se trabalhar como autônomo é a flexibilidade. Só que existe também aí todo um imaginário em relação a essa flexibilidade, que algumas pessoas começam a achar que parece, sei lá, que o tempo é infinito. E não é assim. E acontece muito o que eu chamo de 8 ou 80. Então, assim, a galera do 8 é a galera que acha que tudo vai dar tempo. Ai, tá mó sol, acho que vou pro clube ou vou pra praia. Depois eu trabalho. Aí chega em casa e pensa, ai, tô com fome, aí vai comer. Aí deu aquela molezinha do sol e tudo, aí tira um cochilo, aí quando chega à noite, já tá cansada, acha que não vai ter, amanhã eu compenso. E a gente nunca consegue compensar. E tem o povo do 80, que acha que tem que pegar todos os trabalhos que surgem, porque não sabe se vai ter trabalho amanhã ou no dia seguinte, então vai aceitando e fica enlouquecido de trabalho e acaba tendo que trabalhar muitas horas e acaba perdendo muito da qualidade de vida e acaba se isolando mais. Não sei se foi isso que aconteceu com o Tavião, né? Se ele pegou muito trabalho, ou se a produtividade dele não era tão grande, né? Ele não produzia tanto por hora. Seja o que for, realmente você trabalhar todos os dias de 12 a 13 horas é uma coisa meio insana, assim. Eu acho que eu não conseguiria, eu acho que eu ficaria louca. Eu já trabalhei 12, 13 horas um dia ou outro, mas depois no dia seguinte eu senti uma queda grande na produtividade. Vou confessar pra vocês que eu tendo mais pro lado do 80. Eu sou workaholic e eu amo traduzir. Então, às vezes, quando eu dou por mim, já tá na hora do jantar e eu ainda não parei de trabalhar. Então, eu tô criando ferramentas pra me fazer ter uma hora de parar. Fazer ginástica, sair para passear com o cachorro, essas coisas estão me ajudando a colocar um foco maior no tempo de descanso, que é muito importante. Para não cair nessa armadilha do 8 e 80, o que eu sugiro para vocês é que vocês conheçam, em primeiro lugar, o ritmo biológico de vocês. Que horas que vocês produzem melhor? Por exemplo, eu produzo muito melhor de manhã. Então eu gosto de tomar meu café da manhã, sentar e trabalhar direto até
praticamente a hora do almoço, assim, focada, e depois eu deixo a parte burocrática, emitir nota, fazer pagamentos e coisas assim, reuniões, eu costumo marcar para a parte da tarde, porque aí a minha manhã já foi muito produtiva. Uma outra coisa importante também é conhecer a sua produtividade, saber quanto que você produz por hora ou por dia, em média, porque lógico que se você pega um texto que precisa de muito mais pesquisa, que você tem que parar toda hora para buscar uma resposta, a tua produtividade em termos de lauda e de palavras vai cair, embora você ainda esteja trabalhando, porque você está fazendo pesquisa, mas isso não está se traduzindo em laudas feitas. Então é importante você conhecer a sua produtividade para que você possa negociar prazos com o cliente. Por exemplo, eu já tenho um trabalho, chegou um cliente me oferecendo outro, dá para conciliar os dois? Eu tenho que negociar um prazo maior para o outro? Será que eu posso negociar um prazo maior para esse que eu já estou para poder pegar o novo? Enfim, mas o importante é conhecer a produtividade para você não deixar nenhum cliente na mão. Também é importante conhecer o valor da sua hora trabalhada, até porque muitas vezes surge um cliente novo e você não sabe direito se vale a pena você aceitar ou não esse trabalho. Uma outra coisa legal também, própria qualidade de vida, e para essa flexibilidade da vida de autônomo valer a pena, é você colocar um número máximo de horas para você trabalhar. Hoje em dia eu fico perto das 8, mas como eu já disse antes, teve uma época que eu fiquei bastante tempo trabalhando umas 12 horas, né? Mas hoje em dia já não tenho mais esse pique, não. Por último, eu acho que também é muito importante você ter uma rotina de trabalho. Então, assim, se você conhece a tua melhor produtividade, né, o teu relógio biológico, assim, como o meu é de manhã, você já estabelece uma rotina. Assim, você não vai, assim, acordar, ficar de preguicinha, vou ver o jornal, ou qualquer coisa assim. Estabelece uma rotina. Por exemplo, as pessoas que demoram mais para acordar, aí sim, é legal assistir um jornal enquanto toma café e tudo, até despertar e aí sentar para produzir. Tem pessoas que são da madrugada, então que elas gostam de sentar mesmo e produzem muito bem de meia-noite às 6 da manhã. E aí vão dormir, acordam à tarde, enfim. É uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito pessoal. E se você se conhecer, você consegue se planejar melhor de uma maneira que a sua produtividade também melhore. Bom, como o Tavião falou, tradução não rende milhões, mas tantas outras profissões também não rendem, então não acho que isso seja um ponto necessariamente negativo, né? É uma profissão que não é regulamentada, é uma profissão que a gente negocia com o cliente, em relação a prazo, a preço, enfim. Mas dá para viver de tradução. Eu conheço várias pessoas que vivem e eu estou vivendo de tradução já há 4 anos, desde que eu tomei a difícil decisão de sair da editora. Porque assim, tudo tem um ônus e um bônus, né? Eu posso dizer que financeiramente, se eu tivesse continuado, eu estaria ganhando mais hoje, com certeza. Mas tem um outro aspecto, que é uma coisa muito subjetiva, que é justamente o que você está buscando naquele momento. Me parece que o Tavião estava buscando mais interação interpessoal. Eu, na verdade, eu estava precisando de mais tempo para minha família, porque o meu cargo como editora fazia com que eu tivesse que estar disponível para os meus autores durante as horas mais diversas, assim, que tem isso. É a nossa posição em relação ao trabalho, né? Por exemplo, o Tavião me parece que se impôs aquelas 12, 13 horas de trabalho e para atender clientes, enfim, foi uma escolha que ele fez e que depois ele viu que ele não queria mais aquilo, e eu acho isso muito legal. Eu acho que quando as pessoas têm essa consciência e resolvem trocar e não tem medo de trocar, isso é bárbaro. Por exemplo, eu tenho amigas tradutoras que uma delas começou a traduzir com 40 anos de idade. Ela veio de outra profissão e a tradução surgiu na vida dela e ela ama e ela abraçou essa profissão já há um tempo e vive disso. Uma outra era professora de inglês durante muito tempo, uma carreira assim até bem sucedida, e quando ela teve a filha dela, ela resolveu que ela queria ter mais tempo ela queria essa flexibilidade que o trabalho da tradução nos oferece para que ela pudesse acompanhar o crescimento da filha. Eu acho que essa é a beleza da coisa, é o autoconhecimento.
O que nos faz feliz, o que nos move. E eu posso dizer sem dúvidas para vocês que a tradução me move. Eu amo muito. Então, assim, voltando um pouco, quando eu falei da época de quando eu era editora, hoje em dia eu posso dizer que nessa balança toda, eu realmente, financeiramente, hoje em dia, se eu tivesse lá, eu ganharia mais e teria mais status. Mas hoje em dia eu acho que eu sou muito mais feliz. Meu último ano na editora foi muito difícil, eu fiquei doente. Eu acho que mudanças na carreira, que levam a gente para caminhos às vezes que a gente nem esperava, tem muito a ver com o momento que a gente está passando na vida e o que a gente quer para o futuro. E assim, para terminar esse vídeo, eu queria falar sobre a parte que eu mais gostei que ele falou. Cara, ele fala sobre o conceito, como ele aprendeu o conceito de tradução enquanto, nesses 7 anos dessa jornada dele, e como que ele usa esse conceito que ele aprendeu na vida dele para tudo que ele faz até hoje. E eu achei isso tão lindo, tão poético, porque assim, traduzir, como eu disse lá naquele primeiro vídeo, não é transpor simplesmente uma palavra de um idioma para o outro, né? O Tavião também fala isso. Na verdade, traduzir é comunicar, é você entender o que o autor está dizendo, qual a mensagem que ele quer passar e para quem ele quer passar essa mensagem. E só desse jeito você vai conseguir passar essa ideia. Então, traduzir é comunicar, não é transpor palavra por palavra. E aí ele fala que quando ele está vivenciando uma coisa, ele está tendo uma experiência, ele procura a melhor forma de traduzir isso para uma forma que quem está assistindo aos vídeos dele entenda. E isso é uma coisa muito bonita. E ele até fala que às vezes o problema de comunicação, tipo, eu tô falando uma coisa e você não tá entendendo o que eu tô falando, muitas vezes é porque eu não tô comunicando direito. Muitas vezes o problema está em mim e não em quem tá ouvindo. Então assim, gente, eu acho que eu consegui passar o meu recado. Eu adorei o vídeo do Tavião, acho que todo mundo deve assistir e queria saber a opinião de vocês também. Então deixem comentários, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, quem ainda não deixou o like, deixe, e vou ficando por aqui. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.